Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus a gente, mais um dia aqui, para a gente continuar o nosso processo aqui da consciência, né, pessoal? Nessa realidade. E vamos continuar, né, o estudo que a gente começou, né, pessoal? Já estamos a gente gravou a sétima parte, então a gente já vai para a oitava parte. Rendeu esse tema, né, pessoal? Graças a Deus, mas é um tema importante, né, pessoal? Que é um tema que a gente esclarece a gente o que é a obra de Deus, o que é o trabalho da espiritualidade na nossa vida. Então, a obra de Deus é na nossa vida. Então, o que é essa obra de Deus na nossa vida? É esse trabalho da espiritualidade que a gente está fazendo na nossa vida, pessoal. A gente está buscando a equilibrar nossas frequências, trabalhar. Então, isso é o trabalho de Deus na nossa vida, é o trabalho da espiritualidade. E aí a gente desperta e começa a vir o desejo de. Lembra aí vocês aí que estão no meu canal, se sentiram o desejo de buscar essas coisas espirituais, de, né? Depois você tá orando, meditando, tá lendo, então isso é o próprio Deus, tá movendo você para você entrar nesse processo do despertar espiritual, para você fazer o trabalho da espiritualidade, que é isso, né? E isso é a obra de Deus que é falada ali na Escritura, tá, pessoal? A obra de Deus é na nossa vida, tá? Já falei isso aí, tá? Na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima parte. Nossa, então eu acho que você já tem uma ideia, né, do que seja, como é que se diz? Do que seja essa trabalho da espiritualidade, né? Então, é isso. E a gente parou nos versículos bíblicos onde eu falo, será que a Bíblia fala sobre esse trabalho espiritual? A Bíblia fala, ele fala do trabalho que é a obra de Deus na nossa vida, o qual Deus começou e vai completar até o dia de Cristo. Então, é o trabalho da espiritualidade na nossa vida. Porque quando a gente melhorar, a gente amar Deus, cumprir aquele processo, a gente vai amar o próximo. Porque senão a gente não consegue, tá? Se a gente não cumprir o primeiro mandamento, a gente não cumpre o segundo. A gente não pode cumprir o segundo sem cumprir o primeiro. Entende, pessoal? Tudo na sua ordem, né? Vamos tomar um chá aqui, tá certo? E a gente vai começar o nosso estudo agora, tá, pessoal? Antes de agradecer a vocês, tá? Obrigado aí por vocês. Eu sei que vocês estão gostando, tá, pessoal? Eu percebo isso, né? Algumas pessoas falam, né? Comentam no meu. Mas eu percebo que a quantidade de compartilhamento, tá, pessoal? Que vocês estão fazendo, então eu percebo que vocês estão gostando. Porque ninguém vai compartilhar nada, ninguém vai visualizar nada se não gostar das informações que eu estou trazendo, né? Do conhecimento. Então, teve gente até que ficou surpresa, teve gente que disse assim, nossa, era isso que eu estava querendo ouvir. Então, nossa, pessoal, parecendo que eu estou sozinho falando dessas coisa da espiritualidade. Não, tem outras pessoas, tá? Mas você vê que são pouco, as pessoas estão ouvindo aí esses líderes religiosos, tá? Então, essa pessoa chegou e falou isso. Nossa, era isso que eu estava querendo ouvir. Então, por isso, tá, pessoal? Vocês que estão compartilhando, tá? Às vezes me ajuda aqui, né?
contribui aqui no meu canal, então vocês estão fazendo com que essas, como é, conhecimento da espiritualidade, as outras pessoas que querem ouvir, ela possa ser alcançada, tá, pessoal? Alcance ela. Por isso que eu agradeço muito vocês que compartilham, tá? Vocês que ajudam aqui no meu canal, né? É isso. É assim que a gente vai trabalhando a nossa espiritualidade, né? Eu espero que os meus vídeos estejam contribuindo para o seu crescimento espiritual, sua elevação, sua autoestima, melhorar você então ser pessoas melhores, tá? Algumas pessoas que eu conheço aqui, tá, pessoal? Melhoraram, tá? E graças a Deus por isso. Eu espero que elas continuem, né? Eu espero que não parem, né, pessoal? Alguma coisa desvie, tá? Por isso que a gente tem que sempre estar buscando um entendimento para que a gente não possa ser levado por nenhum vento de ensinamento, de doutrina, tá? A gente permanecer trabalhando a nossa espiritualidade, tá? Sem nenhum vínculo com nenhum grupo religioso, tá, pessoal? É importante a gente estar nisso, né? É como eu estava vendo uma música ontem, né? É uma música das antigas aí dos evangélicos, né? Que eu até toco essa música, né? Toquei muito nessas igrejas aí, né? Que é uma música, como é? Ela fala assim, vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, de sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. É linda a música, né? Pois pra te adorar foi que eu nasci, cumpre em mim o teu querer, faz de mim estar em teu coração. Nossa, a música é linda, eu lembrei a letra, tá, pessoal? Foi já tem muito tempo que eu ouvi essa música aí. É uma música, então, a letra, ela fala, né? A gente tem que se entregar no altar de Deus, a nossa vida, né? Porque foi para isso que eu nasci, tá, pessoal? Então, foi para esse propósito que a gente nasceu aqui. Então, toda vez quando a gente está trabalhando a nossa espiritualidade, fazendo bem ao próximo, a gente está entregando a nossa vida nesse altar, tá, pessoal? A gente está fazendo a vontade de Deus. A gente está adorando a Deus. Porque a pessoa pensa que adorar a Deus é cantar como eu estou cantando. Não. Isso é uma da expressão, tá? Existe outra expressão que você adora a Deus, então é fazendo bem ao próximo. Ninguém vê, tá? Você ajuda aquela pessoa. Então, isso é como uma oferta de sacrifício, né? Como é a música a letra? De sacrifício, quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Será que é o altar da igreja? Não, pessoal. Pois pra te adorar, então, ó, a música, foi que eu nasci, cumpre em mim, então cumpra aquele propósito, né? O teu querer, faz o que está em teu coração. Então, nossa, é uma música muito profunda, tá, pessoal? Eu vou tirar aqui um dia para fazer também a explicação de cada letra da música, né? Essas músicas. Tanto música que é tocada nas igrejas, né? Quando música
que se diz aí que é música secular, né? Vou trazer essa visão espiritual de cada música, tá, pessoal? É muito bom, tá? Tá certo, pessoal? Mas vamos lá para o nosso estudo, né, pessoal? Aonde a gente parou, aonde a gente está, qual é o tema que a gente está falando, né? Vocês já esqueceram? Aqui, pessoal. O tema é o que é o trabalho da espiritualidade e por que temos que buscar desenvolver, né, esse trabalho, né, na nossa vida. Por que a gente tem que buscar desenvolver? Então, foi o que a gente respondeu aí na primeira, segunda, terceira, quarta parte, quinta, sexta, sétima parte. Agora a gente vai para a oitava. Então, a gente falou, foi muita coisa aí, tá, pessoal? Vocês estão acompanhando a novela? Ou você está acompanhando a novela da Globo? Tá certo? Então, você não acompanha a novela lá da Globo? Do SBT também, né? Da onde é que tem mais novela? Vocês não estão acompanhando? Você não acompanha série de filme? Então, acompanha aqui a novela, a série que a gente estamos estudando aqui, tá, pessoal? Então, o que é o trabalho da espiritualidade? A gente viu aí, nessas até a sétima parte, né, que o trabalho da espiritualidade é um autodesenvolvimento do nosso ser e a busca por um propósito e um aprofundamento. Então, tá vendo? É o propósito, é o que a música fala, né? Foi que eu nasci. Eu nasci para adorar a Deus, tá, pessoal? Então, esse é o propósito da humanidade. Então, todo bem, todas as coisas que a gente faz, isso é um louvor a Deus, é como tipo um sacrifício a Deus, como um cheiro suave, quando você faz o bem ao próximo. Entende, pessoal? Isso é uma adoração a Deus, é o seu propósito que a gente veio fazer aqui, né? E um aprofundamento do autoconhecimento para viver uma vida espiritual. Então, a gente tem que viver uma vida espiritual aqui, né? De forma mais plena, então equilibrada, né? E com significado, então. E com um significado que é esse significado de sempre nos conectar a Deus e adorar a Deus. Todas as coisas, então. Por isso que tudo a Bíblia ensina, né? Tudo que a gente vai fazer, faça tudo para a glória de Deus. Não como se fizesse para o homem. A gente pode estar fazendo algo para o homem, mas a sua consciência, a sua intenção, isso aqui é como uma oferta, um louvor a Deus. Tá, pessoal? Então, aí você é um verdadeiro adorador, você está trabalhando a espiritualidade, você está nesse processo de despertar, pessoal. Por quê? Foi para te adorar, foi que eu nasci. Então você nasceu para adorar a esse Deus, tá? Cumpre em mim o teu querer. Então, o propósito que Deus colocou na nossa alma, tá? Aí ele fala também que o trabalho da espiritualidade envolve essa conexão com algo mais que a si mesmo, com Deus. Então, envolve essa conexão com Deus, que pode ser através de práticas espirituais, como meditação, estudo das escrituras, oração, vivência de valores. Então, a gente tem que colocar essa vivência desses valores éticos, morais, no nosso dia a dia. Então, vivência de valores, como amor, respeito, empatia, no nosso dia a dia. É aí que você está trabalhando para o Criador, o Todo-Poderoso, esse Deus invisível, o Deus real. Tá? Entende, pessoal? É aí que você adora a Deus, é aí que você entra no seu propósito que você nasceu aqui.
Tá certo, pessoal? Foi isso que a gente viu na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima parte. Vamos para a oitava agora, né? Onde a gente está nos versículos bíblicos. Então, aqui a gente falou a primeira, né? Segunda, terceira, quarta, quinta. Nossa, rendeu, hein? Esse rendeu quinta, sexta parte, sétima parte. Agora a gente vai para... Cadê? Onde eu marquei a oitava? Oitava parte. Vamos lá, né, pessoal? Vamos terminar aqui esse estudo. Já está na oitava. E amanhã, não sei, né, que eu vou sair para resolver coisa, mas talvez quinta, sexta-feira eu venha gravar o vídeo, né? O novo tema aí, tá? Novo tema que a gente vai iniciar, tá? Mas vamos, como é que se diz? Começar, né, o estudo aonde a gente parou. A gente parou aqui nesse versículo, Salmos 138, versículo 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandone a obra das tuas mãos. Então, o que é que o salmista está falando, pessoal? Ele sabe que a gente é uma obra da mão do Criador, tá? Então ele disse, não abandone. Eu sei que, como é que se diz? Ele disse, o Senhor cumprirá o nosso propósito para comigo, né? Para com a gente, aquele que tem um propósito. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Então, o amor dele permanece para sempre. Então a gente, pessoal, tem que entrar nessa frequência do amor, tá? Para a gente vibrar aí. Por quê? Ele disse, não abandone, né? Não abandone a obra da tua mão. Não abandone que você começou. Então, por isso que Deus não abandona. Ele começou a despertar na nossa vida, ele vai completar até o dia de Cristo. Foi o que a gente viu aí na sétima parte, não foi, pessoal? Aí, oitava parte, né? Dessa novela. O que é que a gente fala aqui? Ele fala Efésios 2, versículo 8 e 9. Vamos ler aqui, né, pessoal? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. Então, a gente aquele que faz a obra verdadeira, o trabalho da espiritualidade, a obra de Deus na vida dele e na vida das outras pessoas, é aquele que é salvo, é aquele que é desperto, pessoal, aquele que se converteu verdadeiramente. Então, é aquele salvo pela graça, pela fé dele. Então, ele usou a fé dele, ele foi salvo, ele teve uma conexão, um despertar da consciência. E isso não veio da gente. Foi o próprio Deus mesmo que abriu a nossa consciência. A gente desperta. Foi o próprio Deus. Então não vem de você. Vem de Deus essa salvação, essa conexão. Ele abriu para que você tivesse relacionamento. Por isso, tá, pessoal? Pessoas que despertarem não resiste. Não resiste. Foi para isso que você nasceu. Né? Como a música dos evangélicos diz, foi para isso que eu nasci. Então, ele está despertando e você está endurecendo. Por isso que o próprio Cristo, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei com você. Não resista o trabalhar de Deus na sua vida. Tem pessoas que resistem, tá, pessoal? Por N coisas, tá? Tá pegado a muita coisa. Então, ele disse, é um dom de Deus, não
não por obra. Então, não é por obra que você vai ser salvo, para que ninguém se glorie. Então, aquele que já é desperto é salvo, então ele faz a obra na vida dele, né, Deus, e ele vai ser um canal da espiritualidade para, como é que se diz, levar esse despertar da consciência para as pessoas. É assim que funciona, tá, pessoal? Não é você entrar num conceito religioso, eu vou fazer o bem aqui, ó, irmão Samuel, eu faço bem. Não, você tem que estar conectado, você tem que estar entendendo do que você está fazendo, tá, pessoal? Agora, tem pessoas que estão fazendo inconsciente também, pela intuição. A espiritualidade vai ter um momento que vai despertar aquela consciência. Vai ter um momento, tá? Porque ainda ela está atrelada, né? A algum conceito religioso, então isso atrapalha esse processo do despertar. Por isso que a maioria que estão aqui, tá, pessoal? É de conceito religioso. Eu fui explicando essas coisas, eles foram dando ouvido, eles despertaram a consciência. É isso. Tirou as nuvens negras, né? Religiosas das cabeças. Foi colocado aí. E começaram a despertar para essa consciência maior, tá? Não está atrelada a nenhum grupo religioso. É por isso que eu não faço nenhum aqui. Não tem nome de igreja, não tem nada aqui, tá? Só tem o meu nome do canal, porque quando eu fui abrir o canal, eu tenho que colocar algum nome, né? Entende? Aí ele fala, Tiago 3,13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Então, é uma pergunta de Tiago, né? O irmão de Jesus, né, pessoal? Esse Tiago aqui, irmão de Jesus, ele fala: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Quem o demonstra por seu bom procedimento mediante a obra praticada com humildade que provém da sabedoria. Então, aquele que é sábio e tem entendimento, ele vai demonstrar isso no seu bom procedimento. Então, no procedimento da pessoa, você vai ver se a pessoa é sábia e tem entendimento. Mediante a obra praticada que você está fazendo. Então, será que sua obra de engano está abençoando as pessoas? É o que é a sua obra que você está fazendo, pessoal? Isso vai demonstrar se você é sábio e tem entendimento. Por isso que ele está perguntando, quem é sábio entre vocês? Então, que demonstre por seu bom procedimento, mediante a obra praticada com humildade. Então, tem uma frequência aí que a gente tem que fazer esse trabalho da espiritualidade, com humildade. Essa obra de Deus, a gente tem que fazer nessa frequência. Se está fazendo fora dessa frequência, está fora, pessoal. É por isso que eu estou vendo os líderes aí, pessoal. Nenhum fazendo nessa frequência de humildade. E o próprio Cristo convida a gente, né? Vinde a mim e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprenda você a trabalhar a sua espiritualidade, fazer a obra de Deus. Então, Cristo está chamando para você aprender com ele. Tá? Porque ele é manso e humilde de coração. Por quê? A obra da espiritualidade, a obra de Deus é feita, você pratica as obras com humildade, que provém da sabedoria, a sabedoria que é Cristo, sabedoria de Deus. Entende? Que vem dessa sabedoria. Por isso que Cristo está vindo a mim e aprender de mim, que sou manso e humilde. Então, Cristo é a sabedoria de Deus. Então, você tem que ir a Cristo, entrar na frequência de Cristo para você praticar boas obras, tá? Com humildade. Então, não é só o praticar a boa obra, mas você tem que estar nessa frequência, pessoal. Se você começa a entrar na arrogância, como muitos líderes entraram aí, você vai sair da frequência da espiritualidade.
daquilo que é o propósito verdadeiramente da espiritualidade. Então, vai sair. Então, a gente que é salvo, a gente que é desperto, a gente tem que fazer a obra de Deus, né? O trabalho da espiritualidade, mas nessa frequência, com humildade. Então, quanto mais a gente cresce, a gente tem posição, né? Tem dinheiro nessa, a gente se torna mais humilde, a gente é um servo. Mas você vê o que é que acontece, né? Essas pessoas crescem em posição e pronto, pessoal. A humildade, a frequência saiu totalmente. Isso é um perigo, tá, pessoal? Por isso que eu estou trabalhando aqui, frequência do como é que se diz, vocês me ajudar, não enganar vocês, dar para o dinheiro. Então, eu estou me relacionando com o dinheiro aqui com sabedoria, tá, pessoal? Porque eu sei que isso desvia, tá? Outra coisa é a frequência, né, da mulher. Então, a mulher também pode desviar. Se você não arranja uma pessoa que contribua para ajudar você nesse trabalho espiritual, ela derruba você. A mesma coisa é a mulher arranjar um homem também, pode derrubar ela espiritualmente. Eu falei aí, né, sobre o laço espirituais, eu falei sobre tudo isso aí. Tá aí o vídeo, aí a série que eu falei sobre o laço emocionais. Então, a gente tem que ter cuidado com essas duas coisas, essas duas energias. Tanto a do dinheiro, né? Você vê que a maioria dos grupos só fala de prosperidade, né? Então, para desviar você, tá, pessoal? Do verdadeiro propósito que você nasceu aqui, né? Foi por isso que aí os grupos evangélicos se desviaram. A maioria estão tudo desviada, pessoal, do trabalho da espiritualidade. Tem uns que nem sabem o que é trabalho da espiritualidade. Tem uns que nem tá fazendo tão bem nos grupos dele o trabalho, está fazendo outra coisa, está fazendo isso para arrecadar dinheiro, né? Coach aí, um monte de estão fazendo isso. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu tenho que vir falar isso aqui para vocês, porque quem é que vai falar isso aqui para você, pessoal? Você viu que o cidadão escreveu aqui, nossa, eu estava querendo ouvir isso. Então, são pessoas que a maioria dos que estão não estão falando essas coisas. Por quê? Também tem interesse, não quer falar também, não quer, sabe, se expor, porque para ter pessoas, ter membro, né? Para ele fazer daquilo ali um negócio dele. Então, tem N coisas, então essas pessoas não vão falar para você essas coisas. Não vão. Né? Eu sinto muito. Tem alguns aí que falam, é jogado para escanteio, tá? Você tem que estar acostumado com escanteio, tá? Eu estou acostumado, tá? Não interessa aqui quantos eu vou ter, quantas pessoas, se vão me ajudar, se eu vou ter dinheiro, se eu vou... Eu não estou ligando para isso, pessoal. Aqui é para passar a essência da verdade para vocês, tá? Enquanto ele me der vida, condição, saúde, eu vou estar aqui gravando, falando isso para vocês, para despertar sua consciência. Não interessa mais. Por ir fazer igual o apóstolo Paulo. A minha vida, né? Não tem valor. O importante é que eu cumpra o propósito, né? Que Cristo falou para eu falar do Evangelho. Importante que eu cumpra isso. Então, é igual, o importante é que eu faça o meu propósito, a minha parte. O resto é lucro para mim, tá? Aí, cadê, pessoal? Tiago, né? Ele diz o bom procedimento praticado com humildade que provém da sabedoria que é Cristo. O que mais? Efésios 5:11. Não participe das obras infrutíferas das trevas. Antes exponha-se à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Então, olha que o apóstolo Paulo fala, não pratique, não participe, né? Então, não pratique, não participe
da obra infrutífera das trevas. Então, a maioria que está aí no engano, se você chega lá, é participante, né? Então, contribui, ajuda aquele engano, tá? Enquanto você está inconsciente, tá tudo certo. Mas se você despertou, você sabe que o negócio, você está ajudando lá o engano, então, obras infrutíferas das trevas, então, o que é que vai acontecer? Você está sendo participante, então você vai receber a recompensa. Ah, mas eu não participei lá, eu não fui lá, senhor, mas você lá, ó, contribuiu. Você chegou, deu dinheiro, então fortalece o mal a se espalhar mais rápido. A verdade você não ajuda, então aí o mal se espalha rápido e aquele que é o bem, a verdade, não se espalha. É o que está acontecendo agora, pessoal, no meio religioso. Aí ele fala, eu já tenho ideia sobre isso. Ele fala, antes exponha-se à luz. Então, antes você venha para a luz. Por quê? Porque aquilo que eles fazem, então, essas pessoas, né, que se dizem da luz, estão fazendo em oculto, até mencionar aqui, né, Paulo fala mencionar para vocês, é vergonhoso. Então, Paulo nem mencionou as coisas que aqueles religiosos estavam fazendo em oculto, pessoal. Olha quanto estão fazendo aí. Muita coisa em oculto aí, pessoal. Depois, quando descobre aí, nossa, você vai dizer assim, nossa, esse líder, essa pessoa fez isso aí. É coisa braba, tá, pessoal? Coisa pesada mesmo, tá? Que estão fazendo aí escondida aí, vocês não vê. E o pior é que vocês ainda ajudam essas obras das trevas, infrutíferas, que não vai trazer fruto, né? O que mais? Eclesiastes 11, versículo 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender a obra de Deus, o Criador de todas as coisas. A gente não entende, tá, pessoal? A gente, como é que se diz? Só vai pela intuição fazendo o que esse Deus, esse Criador está nos guiando. Por isso que é importante a gente passar o controle para o guia do Espírito. Porque a gente não sabe como é que é feita a obra de Deus na nossa vida e na vida das outras pessoas. A gente não sabe. A gente só está entrando em conexão e Deus vai trabalhando tanto na minha vida quanto... Olha aqui, pessoal. Eu não sei quantos corações Deus está fazendo a obra que está assistindo meu vídeo. Eu sei que Ele está trabalhando na minha vida e na vida de algumas pessoas que chegam e falam o que está acontecendo na vida delas. Senão, eu não vou saber. Eu não sei como é que Deus está trabalhando na sua vida. Tá? Então, é o que ele fala lá em Eclesiastes 11, versículo 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, você sabe qual é o caminho do vento, pessoal? Nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, então um bebê, né? Também não pode compreender a obra de Deus. Então, quando vocês não compreendem, vocês não podem compreender a obra de Deus. É o Criador de todas as coisas. Então, Ele é o Criador que criou todas essas coisas. Então, você não vai entender. Né? O que mais? Salmo 139, versículo 13 e 14. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tua obra são maravilhosas. Digo isso com convicção. Então, o salmista estava falando isso com convicção, porque a gente é obra que foi criada, né, pessoal? Ele teceu a gente no ventre da nossa mãe. Na hora que você estava lá, você lembra
quando você estava lá dentro da barriga da mãe, naquele líquido amniótico, você não lembra. E Deus estava com você ali, tecendo você, estava, como é que se diz? Tecendo, né? Ele fala. Ele estava moldando ali o seu ser e moldando o seu corpo que você ia ter. Ele é por isso que o salmista, eu te louvo por me fizeste de modo especial e admirável. Tua obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Muito bom, tá, pessoal? Então a gente somos obra na mão de Deus, tá, pessoal? Por isso que quando a gente desperta, Deus começa, o novo, como é que se diz? O nascimento espiritual. Porque a gente já nasceu fisicamente, né? Então, nosso nascimento espiritual. Então, você se torna um filho de Deus, tá? Espiritualmente. Para quê? Para que você se torna filho de Deus, pessoal? Para fazer a vontade de Deus, fazer o propósito de Deus aqui na sua vida. Entende? Cristo também é um filho de Deus, fez isso. O que mais, pessoal? Timóteo 2, versículo 9 e 10. Da mesma forma, né? Quero que a mulher se vista modestamente, como decência e descrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulher que declara adorar a Deus. Então, o que é que Paulo, né, fala para Timóteo ensinar para as mulheres? Ele fala da mesma forma, então, ele ensinou o homem como tem que se comportar, se vestir, né, e fazer a obra de Deus, tá? Na vida, então, ter a aparência, o comportamento. Então, Paulo está ensinando esse tema, fala para o homem e para as mulheres. Então, ele fala, da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, então, com modesta, né? Não aquela coisa extravagante, né? Com decência e descrição, para que não chame a atenção. Não se adornando com tranças, com ouro, com pérola, com roupas caras, né? Querer se aparecer, então, porque isso tira você dessa humildade, tá, pessoal? Olha quantos aí, pessoal. Nossa, esse espírito tava nos grupos que eu passei, tá? O que tinha de mulher, com a roupa, eu sou cara, eu que não sei o quê. Então, isso tira da frequência da humildade. Então, por isso que Paulo está ensinando a isso, tá? Ele diz, não com roupas caras, mas com obras. Então, obras, né? De fazer bem ao próximo com humildade. Você tem que fazer a obra de Deus com humildade. Como convém a mulher que declara. Então, se você é uma mulher e um homem também que declara, eu adoro a Deus, eu busco a Deus, eu sou de Deus. Então, você tem que entrar nessa frequência. Não tem o que fazer, pessoal. Tá? É um ensinamento para a gente ter consciência. Tá? O que mais? Mateus 16, 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tem feito. Então, de acordo com o que você tem feito aqui com a sua obra, de coração. Então, esse recompensa, Deus vai avaliar tudo, tá, pessoal? Porque não é também só fazer, você tem que fazer de coração, sentindo. Você tem que fazer como estivesse fazendo para o Senhor. Não é só fazer, porque se também não tem vida, não tem alma. Você não coloca a sua alma ali. Então você tem que fazer isso com alma. Então, por isso você vai ser recompensado. Entende? Quando o quê? Pois o Filho do Homem
virá na glória do seu Pai. E aí, com os seus anjos, então, ele vai vir na glória do Pai com os seus anjos, então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito, com o que tenha feito aqui nessa realidade. Não tem para onde correr, pessoal, tá? Eu quero correr, mas eu vou entrar numa nave aí e vou sair daqui dessa. Será que essa é a solução da gente, pessoal? Será que essa é a solução? Então, tá? Vocês viram o Três Atlas aí passando aí? Essa história aí da Matrix aí do Três Atlas? Vocês viram aí o Três Atlas? Me avise, viu? Quando você ver, eu vou pegar uma ponga aí. Ai, meu pai, eu não quero dar essa fazer gozação. Mas vamos lá, vamos continuar aqui o nosso estudo, né? Aí, o que mais que ele fala, pessoal? Eclesiastes 4, versículo 4. Vamos tomar aqui mais um gole de chá, tá? Pra gente, a garganta ficar boa. Então, Eclesiastes 4, 4. Vamos lá. Descobri que todo trabalho e toda realização surge da competição que existe entre as pessoas, mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Então, esse trabalho aqui, tá, pessoal? É o que todo mundo tá fazendo aí, correndo atrás do vento, fazendo o trabalho, tá? Como é que se diz? Que não é que você só entra em competição com o outro, em querer ser melhor do que o outro, tá? Não, quando você está nessa competição, então você não está atrelando aquele seu trabalho aqui, físico, ao trabalho de coração da espiritualidade. Então, quando você coloca o coração, você faz, né, pelo amor, pela coisa de você ver bem a outra pessoa, não para você entrar em competição, você não entra em competição, aí você está fazendo o trabalho da espiritualidade. Quando você entra nessa competição, né, que a Matrix colocou para a gente competir um com o outro, para ganhar dinheiro, um ganha mais dinheiro do que o outro, então, isso não vem do trabalho da espiritualidade. Então, é um absurdo o que você está fazendo, né? E você está correndo atrás do vento. Então, você acha que você vai alcançar o vento, pessoal? Você correndo atrás do vento? Então, é a mesma coisa que essas pessoas estão fazendo. Estão fazendo loucura, pessoal. E é isso que a Matrix quer, tá? Colocar em você em competição, fazer você ficar em círculo, correndo atrás do vento. O seu trabalho não foi um trabalho para você passar de fase. É isso que está acontecendo com a maioria das pessoas, tá, pessoal? Porque no próprio trabalho que ela está fazendo, ela não está encontrando o sentido da vida. É o meu tema que eu vou falar próximo vídeo aí, tá, pessoal? Se Deus permitir, tá? É o meu próximo tema, é o sentido da vida. Então, o trabalho dela não tem sentido. Por isso que a maioria, pessoal, tá com vazio, tá com problema. Vão para toma remédio para dormir, tá com estresse, tá com ansiedade. A maioria é aquele trabalho, a pessoa quer sair, deve ter enfado, então começa a ter irritabilidade, trata mal a outra pessoa. Nossa, o que tem de pessoas aí, tá? Assim, nessa frequência, tá, pessoal? Que a Matrix colocou, não tá no gibi. Então, vocês estão correndo atrás do vento, tá? O que mais? Salmo 62, versículo 12. Contigo também, Senhor, está a fidelidade, e é certo que retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então, com Deus está a fidelidade, né, pessoal? E ele vai retribuir conforme o seu procedimento. Então, a fidelidade está com ele, pessoal. Ele é fiel, então ele vai dar aquilo que verdadeiramente você se procedeu aqui nessa realidade. Então, ele vai retribuir você. Agora, o que é que você está fazendo?
Essa é a pergunta, porque Deus ele é fiel, ele vai retribuir. Ah, você é livre aqui, ó. Por isso que diz, a semeadura é livre, mas a colheita, a recompensa para você vai ser obrigatória. Então, o que é que você está lançando aqui nessa realidade? O que é que você está semeando? Amor, paz, alegria, né? Comunhão, empatia? Ou você está lançando outras frequências aí baixas? Ódio, raiva, rancor, né? Egoísmo. Então, veja bem o que é que você está semeando, pessoal. Porque Deus vai retribuir conforme você está lançando nessa realidade. O seu procedimento, né? O que mais, pessoal? Apocalipse 22, versículo 12. Eis que venho em breve. Quem é que vem? Vocês sabem quem é? Coloca aí no comentário. A minha recompensa está comigo. Eu o retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então, veja quantos versículos fala, pessoal, que Cristo vem e vai retribuir de acordo com aquilo que você fez. Olha quantos versículos eu já falei aqui, pessoal. Sobre isso aqui, ó, Salmo, falei também lá em, como é que se diz? Mateus, falei também em Timóteo. Então, ele vai vir, né? Eis que venho em breve. Então, eis que vem em breve. Quem é esse? Vocês sabem? Coloca aí nos comentários. Né? A minha recompensa, né? A recompensa está comigo. Então, a recompensa de recompensar as pessoas está com ele. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então, de acordo com o que você fez. Então, por isso que aqui a semeadura é livre. Então, você é livre. Você pode escolher aí. Por isso que a nosso livre-arbítrio só é limitado, só é para tomar decisão entre o bem e o mal, né? Então, você pode escolher, né? E de acordo com o que você escolhe, você de acordo com o que você fez aqui, vai ser retribuído. Tem para onde correr, pessoal, tá? Por isso que a gente tem que tomar consciência o que é que eu estou fazendo, pessoal. Por exemplo, se eu chego aqui e estou aqui querendo enganar vocês para tirar dinheiro, o que é que eu estou fazendo, pessoal, para a minha vida? Então, se eu estou aqui trazendo consciência de todas as coisas com você, tá, pessoal? Por mais que eu precise de ajuda, tá? Materiais, né? Por mais que eu precise disso, eu não posso fazer enganar vocês. Então, eu, como é que se diz? Sigo o que a espiritualidade me pede. Que é o quê? Cada um vai contribuir segundo o seu coração. Não existe isso mais de obrigatoriedade, não existe mais isso, tá, pessoal? Então, o que é que essas pessoas fazem enganando pessoas, tá? O que é que você está fazendo, pessoal? Qual a frequência que você está colocando nessa realidade? Você despertou? Enquanto a gente estava dormindo, tá tudo certo, pessoal. Mas a gente já despertou e agora a gente está vendo as coisas, a gente está mais desperto, agora a gente vai enganar aqueles que estão dormindo? Não, a gente tem que fazer com que ele abra a consciência. Desperte a consciência dele. É isso que a gente tem que fazer, pessoal. Por isso que eu tomo maior cuidado, né? Estou tomando maior cuidado. Graças a Deus, Deus tem me sustentado aqui, né? Provido todas as minhas necessidades, todas as minhas coisas aqui, minhas dificuldades, tanto para mim quanto para minha família, tá? Eu agradeço muito, tá? Por isso, porque eu aí tenho tempo de estar aqui gravando para vocês. Tenho tempo aqui de estar estudando mais, passando mais conhecimento para vocês, tá? Incentivando a vocês a
a entrar nesse processo, esse trabalho da espiritualidade. Tá, pessoal? Então, vai ser de acordo com o que você fez, tá? Aí, Salmo 90, versículo 17. Vamos ler, pessoal. Salmo 90, versículo 17. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Então, pessoal, se Deus está sobre você, tá, pessoal? Então, Deus, você está conectado com Deus, então Ele vai consolidar a obra que você faz. Então, que é essa obra do trabalho da espiritualidade, a obra de Deus, você vai fazer. Ele vai confirmar isso no seu coração. Ele vai dizer, é esse trabalho que você tem que fazer. É esse que está trazendo bem às pessoas. Tá? Esse trabalho sem explorar ninguém, feito com sinceridade, de coração, com humildade. Então, esse é o trabalho da espiritualidade. Continue, então, Deus vai confirmar isso, consolidar, né? Vai confirmar no nosso coração. Tá, pessoal? Então, o que mais, pessoal? Salmo 92, versículo 5. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundas o teu propósito. Então, Deus está fazendo a obra na nossa vida e Ele tem um propósito que Ele colocou na nossa. Irmão Samuel, como é que eu vou saber meu propósito? Eu não sei, eu estou aqui, eu estou perdido, irmão Samuel. É isso, é você entrando nesse processo do trabalhar da sua espiritualidade. E Deus vai mostrar o que você veio fazer aqui, para você não ficar aqui igual um perdido aí, né? Rodando aí, batendo cabeça. Ele vai mostrar para você. Mas você tem que dar lugar para entrar nesse processo do trabalho da espiritualidade. Que é difícil, tá, pessoal? É uma dificuldade para que as pessoas entrem nesse processo. Mas é isso, tá, pessoal? A gente tem que entrar nesse processo, começar a trabalhar com humildade, tá? Humildade, tá? Com essa frequência, tá? E Deus, a espiritualidade, Ele vai mostrar para a gente verdadeiramente, então, a gente vai criar um significado de vida. Que esse significado está em Deus, tá, pessoal? Porque fazer igual a música dos evangélicos, né? Como é? Foi que eu nasci, cumpre em mim o teu querer, faz o que está em teu coração. E a cada dia eu venha mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Então, para que a gente esteja ao lado do nosso Criador, do nosso Senhor. É linda a música, tá, pessoal? Tem algumas músicas aí que são espirituais, tá, pessoal? Que os evangélicos cantam. É uma música muito profunda, tá? Eu acho que nem os evangélicos entendem tanta profundidade, mas é uma música boa, tá? Com profundidade, com espiritualidade ali, tá? Pena que virou um comércio muito grande também nesses meios, tá, pessoal? Mas é isso. Faz parte aqui desse contexto aqui que a gente vive, tá? Então, como são profundos os teus propósitos. Então, o propósito que Deus colocou é profundo. Então, porque está na nossa alma. Você tem alma ou não, pessoal? Ou você é um desalmado? Porque tem pessoas que não acreditam que a gente tem uma alma, tá?
Então, essas pessoas é desalmada, então não tem alma. Você, se você acredita, então você tem uma alma, tá? Aí, Mateus 5, versículo 16. Assim brilhe a luz de você diante dos homens, para que veja as suas obras e glorifique ao Pai de vocês, que está no céu. Então, é através, pessoal, das nossas obras que Deus vai ser glorificado, que está no céu. Agora, Deus colocou a gente para a gente fazer esse propósito aqui. E a gente não quer fazer, pessoal. A gente endurece o coração. O que é que vai acontecer, pessoal? Deus chamou você, despertou você. Deus quer que você faça o bem, faça a obra dele, faça o trabalho na sua vida, dê lugar para o trabalho da espiritualidade na sua vida e você endurece, não quer. Então, olha o que é que você está fazendo da sua vida, tá? Presta atenção no serviço. Tá? Presta atenção no serviço. Por quê? Assim brilha a luz, então, a nossa luz da nossa alma, né? De vocês diante dos homens, para que veja a sua obra. Então, para que veja através dessa luz na nossa vida, para que veja a obra de Deus na nossa vida. Então, para que os homens vai glorificar Deus, então. E glorifique ao Pai de vocês, né? Que está no céu. Então, vai glorificar, diz, glória a Deus, as pessoas vão dar glória a Deus, graças a Deus. Então, eu agradeço muito que as pessoas aqui, tá, pessoal? Então, glória a Deus, eu vejo no comentário, glória a Deus, graças a Deus, que coisa boa. Então, isso Deus está sendo glorificado, pessoal. Através do trabalho da minha vida, da frequência que eu estou passando para vocês. Então, a gente se tornou um canal da espiritualidade, tá? Aí você vai cantar lá com os evangélicos, tá? Lá na igreja lá do Zé, você vai cantar junto, né? Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, de sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Então, pois para te adorar foi que eu nasci, cumpre em mim o teu querer. Faz o que está em teu coração. E a cada dia eu venha mais e mais estar ao teu lado. Estar ao teu lado. Estar ao teu lado, Senhor. É linda, né, pessoal? Então, a obra que você vai fazer com que você esteja do lado, né, do Criador, pessoal. Tá? A gente sente, né, pessoal? Importante a gente sentir a frequência, a vibração, tá? Do Criador na nossa vida, tá, pessoal? É muito importante isso. Então, a obra que a gente faz, quando a gente entra no nosso... A gente começa a adorar a Deus, começa a estar... E a gente vai estar do lado, lado a lado. Ele vai estar, você é meu filho, você está... Estou com você, aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja, eu estou com você. Nossa, pessoal, é muito forte, tá? E a gente precisa dessa frequência, dessa ajuda a cada dia na nossa vida, tá, pessoal? Porque os momentos são difíceis na nossa vida, então
A gente precisa disso, tá? Então, acabou? Acabou, pessoal, tá? Acabou por hoje, tá? Com emoção, com tudo, a gente acaba essa, como é? Esse tema, né? Que é o trabalho da espiritualidade, tá, pessoal? Então, acabamos. Vamos começar, né? Não sei se amanhã vai dar tempo, tá? Talvez eu grave quinta ou sexta-feira um novo tema aí, tá? Que é também falando sobre o sentido da vida, né, pessoal? Que eu tenho visto muitas pessoas, até de grupo religioso, que eles não perdeu o sentido da vida. Perdeu o sentido da vida de viver aqui, tá, pessoal? Não tem gozo, né? Alegria, né? Nossa, pessoal, isso é muito ruim, tá? É muito ruim mesmo. Então, você tem que ter um sentido, tá? Na vida. É o tema que a gente vai falar, o próximo tema, tá? Então, eu quero agradecer a vocês, tá, pessoal? Que vocês acompanharam esse estudo aqui, tá? Obrigado por tudo, tá, pessoal? Agradecer a Deus, a espiritualidade e até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!